Já aconteceu de você estar no meio de uma conversa, todo mundo rindo, falando alto, e de repente você se cala. Não porque ficou tímido, mas porque percebeu algo que ninguém mais percebeu. Um detalhe estranho, uma contradição, um clima esquisito no ar. E enquanto os outros continuam falando, você pensa: tem algo errado aqui. Agora deixa eu te perguntar com sinceridade: isso acontece com frequência? Porque se acontece, talvez você esteja ignorando sinais claros de uma inteligência rara e nem faz ideia disso. A maioria das pessoas acha que inteligência é tirar notas altas, falar bonito ou vencer debates. Mas a psicologia e a neurociência mostram outra coisa. Existe um tipo de inteligência silenciosa, desconfortável, às vezes até solitária. E o pior? Quem tem esse tipo de mente quase sempre acha que é estranho, exagerado ou difícil demais. Hoje eu vou te mostrar 7 sinais que muita gente ignora. 7 comportamentos que parecem defeitos, mas que, na verdade, costumam aparecer em pessoas com um nível raro de percepção, profundidade mental e inteligência emocional. E enquanto eu falo, talvez você reconheça alguém, ou talvez reconheça a si mesmo. E aviso logo, alguns desses sinais vão dar um pequeno soco no estômago, porque eles não fazem você se sentir especial, fazem você se sentir deslocado. Mas é exatamente aí que mora o segredo. Primeiro sinal: percepção rápida do ambiente. Existe um tipo de pessoa que entra em um ambiente novo e em poucos segundos já sente tudo. Não é místico, é quase automático. Ela percebe o tom das vozes, a tensão nos olhares, quem está tentando agradar, quem está competindo silenciosamente, quem está desconfortável. Essa pessoa não precisa de muito tempo. Ela sente antes de entender. Enquanto outros dizem relaxa, é coisa da sua cabeça, ela pensa, não tem algo fora do lugar. A psicologia chama isso de alta sensibilidade cognitiva. Um cérebro treinado, muitas vezes, desde cedo, a captar microexpressões, padrões sociais e incoerências emocionais. Estudos em neurociência mostram que essas pessoas ativam áreas do cérebro ligadas à empatia e à antecipação de cenários com muito mais intensidade. O problema? Elas crescem ouvindo que são sensíveis demais e começam a se calar, a duvidar da própria percepção. Se você já teve aquela sensação estranha de saber que algo daria errado e depois deu isso, não é ansiedade. É leitura profunda de padrões, algo que nem todo cérebro faz. Depois existe aquele outro sinal curioso: desinteresse por conversas superficiais. Você não gosta de conversas rasas, não odeia pessoas, não é arrogante, mas quando o assunto fica previsível, repetitivo, superficial, sua mente simplesmente desliga. Enquanto alguém fala sobre fofoca, status ou coisas óbvias, você começa a viajar, a pensar em ideias, hipóteses, cenários, e alguém pergunta: tá tudo bem? Você responde: tô só cansado. Mas não está cansado, está subestimulado. Pessoas com inteligência acima da média precisam de complexidade. O cérebro delas funciona como um músculo que odeia rotina mental. Quando não há desafio, ele entra em modo economia de energia. É por isso que muitas mentes brilhantes parecem distraídas, entediadas ou até desinteressadas socialmente. Albert Einstein disse: a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. O problema é que quando você já vive aberto demais, o mundo parece pequeno. Outro sinal que quase ninguém associa à inteligência: você pensa demais sobre tudo, inclusive sobre si mesmo. Você revê conversas, analisa decisões antigas, pensa no que poderia ter sido diferente. Às vezes, até antes de dormir, sua mente resolve fazer uma retrospectiva completa da sua vida. E aí alguém solta a frase clássica: você pensa demais. Mas aqui está o detalhe psicológico importante. Pessoas com inteligência profunda têm um nível alto de metacognição, a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento. Isso gera consciência, mas também gera peso. Você não aceita respostas prontas. Você quer entender por quê. Por que as pessoas agem assim? Por que você reagiu daquela forma? Por que certas coisas te incomodam tanto? O lado sombrio disso é a ruminação.
O lado brilhante é a autoconsciência base de qualquer evolução real. Agora deixa eu falar de um sinal que quase sempre é mal interpretado. O isolamento voluntário não é solidão, é escolha. Você gosta de ficar sozinho porque no silêncio sua mente respira. Você processa ideias, organiza emoções, reconstrói o caos interno. Enquanto outros precisam de estímulo constante, você precisa de espaço. E isso não é frieza, é profundidade. Pesquisas em psicologia mostram que pessoas com alto nível de pensamento abstrato tendem a buscar menos interação social superficial. Não porque se sentem superiores, mas porque o custo energético é alto demais. Interações vazias drenam. Silêncio nutre. Nietzsche dizia: o caminho para tudo que é grande passa pelo silêncio. E poucas frases descrevem tão bem esse tipo de mente. Outro sinal curioso. Você sente que nunca se encaixa completamente. Você até se adapta. Ri quando é esperado. Fala quando é necessário. Mas no fundo, sente que está sempre meio fora do lugar. Como se estivesse observando a vida por trás de um vidro invisível. Esse sentimento é comum em pessoas com pensamento independente. Pessoas que não absorvem crenças automaticamente, que questionam normas sociais, que não seguem o fluxo só para pertencer. A psicologia chama isso de não conformidade cognitiva. É o traço que faz alguém questionar sistemas, criar coisas novas, desafiar ideias antigas. Mas enquanto o mundo chama isso de estranheza, a história chama de inovação. Agora vem um sinal que confunde muita gente. Você é extremamente autocrítico, mais duro consigo do que com qualquer outra pessoa. Você percebe suas falhas com clareza cirúrgica. Enquanto outros justificam, você assume. Enquanto outros ignoram, você analisa. Isso dói. Mas também revela algo importante. Pessoas menos conscientes superestimam suas habilidades. Pessoas mais inteligentes fazem o oposto. É o famoso efeito Dunning-Kruger estudado na psicologia. Quanto mais você sabe, mais percebe o quanto ainda não sabe. Então, se você frequentemente sente que não é bom o suficiente, talvez não seja baixa capacidade. Talvez seja alta consciência. E, por fim, um dos sinais mais silenciosos e mais ignorados. Você sente tudo com muita intensidade, não só tristeza, mas alegria, curiosidade, empatia e indignação. Você se afeta profundamente com injustiça, com incoerência, com sofrimento alheio. Seu cérebro não filtra emoções com facilidade. E isso pode ser exaustivo, mas também é o que cria grandes artistas, pensadores, líderes humanos, porque inteligência sem sensibilidade é cálculo, mas inteligência com sensibilidade é sabedoria e informação. Agora deixa eu te perguntar algo importante. Quantos desses sinais você reconheceu? 1, 2, vários. Talvez você tenha passado anos tentando consertar partes suas que nunca estiveram quebradas. Talvez tenha aprendido a se diminuir para caber. Talvez tenha confundido profundidade com problema. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Muitas pessoas altamente inteligentes crescem acreditando que há algo errado com elas, porque vivem em um mundo que valoriza velocidade, ruído e superficialidade. Se esse vídeo fez você se sentir visto, mesmo que um pouco desconfortável, talvez não seja coincidência. Talvez seja reconhecimento. E agora fica a reflexão. Você vai continuar ignorando esses sinais ou vai começar a entendê-los como pistas de quem você realmente é? Se isso fez sentido, fique por aqui. Esse espaço é para mentes que pensam demais, sentem demais e enxergam além do óbvio. E talvez, só talvez, você nunca tenha sido comum.